Olá, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Cidadão. E hoje, Carol, vamos conversar sobre o Programa Nacional de Transparência Pública, o PNTP. Esse programa é uma iniciativa dos Tribunais de Contas e da ATRECON, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Só para adiantar, nos últimos 3 anos, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará foi selo diamante. Olha a responsabilidade, Carol. E quem é que vai conversar com a gente hoje? A gente conta com a participação dos servidores do Tribunal de Contas, João Paulo Muniz e Reuben Bezerra. Sejam bem-vindos ao Conexão Cidadão. E para começar, qual é a relevância desse programa? Eu poderia destacar, Carol, que o Programa Nacional de Transparência Pública é o maior programa de transparência já realizado em âmbito do Brasil, né? Participam os 33 tribunais de contas, né? E o programa vem crescendo a cada ano, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos. Vocês já percebem, já estamos com uns 4 anos, né, desse programa. Dentro da análise de vocês, Reuben e João Paulo, vocês já percebem, assim, não só do nosso tribunal, né, que por 3 anos consecutivos conseguimos ganhar o selo diamante, mas assim, no termo geral, vamos falar por enquanto assim no termo geral, vocês conseguem perceber uma melhora dentro do sistema Tribunal de Contas depois que esse programa foi aplicado? E assim, complementando, né, não só no próprio sistema de controle externo, mas na administração pública, né? Sim. Até que são analisados os portais de transparência municipal, de governos estaduais. Das assembleias também. Exatamente, vamos falar um pouquinho do programa, né? O programa consiste em avaliação dos portais de transparência dos entes do poder público, né? Em termos de Ceará, a gente pode citar os entes estaduais, né? Que são Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado, além das 184 prefeituras e 184 câmaras municipais. Bem pouquinho. Portal da transparência, né? Imagina-se o trabalho para poder analisar. E complementando a questão não só enfatizar a participação do tribunal. O tribunal também, além de participar ativamente como ente avaliado, o tribunal tem o papel de validar as informações prestadas pelos controladores internos dos entes municipais, né? E para destacar a finalidade é a sociedade, é aumentar o acesso à sociedade às informações constantes dos portais de transparência dos entes, porque lá, né, que estão os direcionamentos dos recursos públicos. E quais seriam, assim, as principais etapas de trabalho nesse processo de avaliação dos portais de transparência? A primeira etapa é a autoavaliação feita pelo próprio controle interno dos entes, né, dos órgãos públicos, né? Então, o controlador ele vai fazer a sua autoavaliação, vai acompanhar o portal de transparência da sua unidade e vai fazendo a fiscalização, digamos assim, a autofiscalização, né? E vai anotando tudo no sistema, o sistema Avalia, que é utilizado no Programa Nacional de Transparência Pública. E ao final dessa autoavaliação, ele submete essa autoavaliação para a próxima etapa. Que aí a gente, chegando na próxima etapa, é a validação feita pelos tribunais de contas dessas autoavaliações. Que é aí onde a gente entra, né, Reuben? Perfeito, que é aí onde o Tribunal de Contas do Estado do Ceará vai entrar com relação aos seus jurisdicionados, com relação aos entes do Estado do Ceará. Lembrando aquilo que o João Paulo ressaltou, que o Tribunal de Contas também é um autoavaliado, né? Então ele faz a autoavaliação dele, apesar dele fazer a validação dos outros entes, né? Isso gera até uma responsabilidade maior, né? Sim, sim. E a terceira e última etapa, que a gente chama de garantia da qualidade, é feita pela ATRECON, né? Então, a ATRECON está fazendo um esforço de ampliar cada vez mais essa amostra que ela faz anualmente, né? Então, ela escolhe ali, utilizando alguns critérios, quais seriam aquelas validações feitas pelos tribunais de contas, que ela vai fazer uma checagem, vai fazer um acompanhamento um pouco mais de perto. Acho interessante também ressaltar, né, a questão da periodicidade das datas, né? O programa se iniciou
dia 21 de abril, né, a participação dos controladores internos, né, a etapa de autoavaliação, e ela segue até o dia 31 de maio. Né? A partir do dia 2 de junho até o dia, salvo engano, 7 de agosto, aí entra o trabalho do tribunal na validação das informações prestadas pelos controladores internos. Após essa etapa, né, nós temos a etapa de garantia de qualidade, a qual já foi ressaltada pelo Reuben, né, que é feita pela equipe da Tricom através de uma amostragem. Né? Foi uma das mudanças que houve do ano passado para cá, foi justamente essa questão da ênfase na amostragem. Aumentar a qualidade das informações através de uma amostragem maior realizada pela equipe da Tricom. Ou seja, eu acho que no ano passado tivemos menos de 5%, né, de validações de qualidade, né, e esse ano a Tricom vai atuar num número bem maior de portais, né, garantindo ainda mais a qualidade dessas informações. Né. São 3 filtros de informação. A informação prestada pelo controlador, a validação pelas equipes dos tribunais de contas e a revalidação, garantia de qualidade feita pela equipe da Tricom. Aí a questão eu queria que vocês dessem exemplos sobre que tipo de informação é verificada nos portais de transparência. Nós temos, são divididas em dimensões e critérios. Né? Nós temos 20 dimensões e, mais de 70, 80, 100 critérios. Né? A gente começa com informações organizacionais, informações sobre receita pública, despesa pública, contrato, licitações, recursos humanos, saúde, educação, né? E as mais variadas informações. Também é avaliado, Reuben, como o cidadão consegue achar essas informações, porque está lá é uma coisa, né? E o cidadão comum que chega assim, eu queria saber quanto é que o vereador, o meu prefeito, como é que eu acho? Ele não consegue achar em canto nenhum. Essa análise também é feita para ter esse ranking de ganhar um selo diamante, um selo ouro e um selo prata? Perfeito, Dimitri. Excelente pergunta. Essa é um dos pontos principais, primordiais, que o Programa Nacional de Transparência Pública ele se preocupa. Né? Então, não adianta um órgão disponibilizar informações, ter os dados publicados na internet, mas esses dados não serem acessíveis, né? Estarem dentro de uma pasta que nunca você vai conseguir achar, estarem dentro de um arquivo criptografado, estarem dentro de uma seção protegida por senha, ou estarem dentro de uma cadeia de links que você tem que clicar várias vezes para conseguir chegar até a informação. Né? Então, essa localização e facilidade de encontrar a informação é um critério, sim. Por mais que seja um critério mais, digamos assim, pessoal, mais subjetivo. Facilidade de acesso, né? Facilidade de acesso, isso. Isso faz parte, sim, isso é verificado, né? Porque não adianta a informação não ser efetivamente acessada. Então você vê que tem uma preocupação direta com o público externo, né? Porque eu acho que o Programa Nacional de Transparência Pública, ele foca justamente no cidadão, como o cidadão pode ter acesso a essas informações. Só complementando a sua pergunta, Dimitri, além da facilidade do acesso, nós verificamos também a questão temporal, não é isso, João Paulo? A informação, não basta ela estar acessível, a última informação, ela tem que estar, na maioria das vezes, algum tipo de informação, ela tem que estar a desse ano, a do ano passado, a do ano retrasado, né? São as subdivisões que existem no sistema, né? Nós temos critério atualidade, né? A subdivisão do critério, na verdade. Atualidade, né? Que são as informações mais recentes. Série histórica, que pega os exercícios anteriores. Normalmente são três exercícios. Existem filtros de pesquisa dentro daquelas informações para facilitar o acesso. E assim, a gente sabe que em 2025 agora é o 4º ciclo de avaliação. Perfeito. E assim, vocês poderiam falar sobre o ciclo anterior, os resultados que foram alcançados aqui no Ceará? Antes deles responderem, eu só queria lembrar que eu até comentei no começo, por 3 anos consecutivos fomos selo diamante, né? Que é o alto nível de transparência, né? E aí, para complementar essa pergunta da Carol, eu queria que vocês falassem também sobre os desafios
Porque eu acredito que os critérios também não são os mesmos, né? Você ser o selo diamante, assim, como é que é cada ano esse desafio de se manter num patamar tão importante como esse? Vamos falar, nós estamos no quarto ano, no quarto ciclo, né? Mas o ano de 2022 foi muito como um protótipo, né? A metodologia atual, ela foi implementada em 23, seguida em 24, né? E ampliada agora em 25 por causa do nosso sistema. O sistema avalia, né? Onde os jurisdicionados eles prestam as informações. Sobre a questão dos desafios, o maior desafio hoje, em falando de estado do Ceará, é aproximar os controladores do tribunal, certo? Para a gente ter uma adesão maior, né? E um sucesso maior nas avaliações. A questão de 23 para 24, em 23 nós tivemos cerca de 19% dos portais avaliados. Ano passado nós pulamos para 32% dos portais avaliados e, no mínimo, a meta, nós queremos 50% esse ano. Quanto à questão de qualidade das informações, o Estado do Ceará teve uma média de praticamente 80% nas notas das avaliações, que é bem maior do que a média nacional, que é em torno de 63%. Então, o desafio é trazer mais os controladores internos para participar do processo, né? E enfatizar a questão da qualidade das informações. Esse, eu acho, a meu ver, é o maior desafio. Vale ressaltar, João Paulo, quanto a esse ponto da participação, até o ciclo do ano passado, até o ciclo anterior, aquelas unidades gestoras, aqueles órgãos que não faziam a sua autoavaliação e não enviavam, ou faziam e não enviavam a autoavaliação para a validação do tribunal, elas simplesmente não constavam no resultado final do programa. A partir desse ano, a partir do ciclo 2025, todos aqueles órgãos jurisdicionados que não fizerem a sua autoavaliação ou não enviarem a autoavaliação ao final, receberão nota 0. Então, como é importante agora a participação efetiva de todos os órgãos, né? Porque aquele que não enviar vai receber a nota 0. Outra mudança importante que a gente deve ressaltar é a participação, nesse ano facultativa, né, dos consórcios públicos e das estatais, sejam elas dependentes ou independentes. Quero agradecer aqui a participação de vocês, de falar de um programa tão importante, né, Carol? Com participação do Tribunal de Contas, aí, da Tricom, e um programa que fomenta a transparência pública, né, que está lá previsto em lei. E, assim, para finalizar, falar que como é importante a participação dos órgãos, né, não somente, claro que é muito bom ir atrás do selo, né, que você está ali no nível de excelência, né, mas você está sempre buscando aprimorar a sua transparência, né, sua relação com o cidadão, com a sociedade que está ali querendo saber como está a realidade do órgão. Então é sempre importante o órgão aprimorar sua transparência, né, independente de selo, mas e a importância também da autocomparação com o ano anterior, né? Se um determinado órgão participou do ciclo anterior, ele pode querer aprimorar, querer ficar numa posição melhor, uma pontuação maior, querer crescer e querer estar mais transparente para a sociedade. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Se você tem dúvida ou alguma sugestão para o Conexão Cidadão, mande um e-mail para a gente. O nosso e-mail é comunicação@tce.gov.br. Agora você quer ficar mais pertinho do Tribunal de Contas e saber tudo o que acontece aqui na Corte Cearense, você pode receber as notícias quentinhas no seu WhatsApp. O número é 85989693544. Salva o número no seu WhatsApp, manda um oi pra gente que você já fica na nossa lista de transmissão. A gente fica por aqui e se vê na próxima semana. Até o próximo programa. Tchau, tchau.